Olá, olá! Bem-vinda, Karen. Boa noite, Cecília Servilho. Elaine Cortez, bem-vinda, meu amor. Já vou te chamar para a gente usar todos os nossos minutos, Elaine. Adorei a Hello! música de abertura. Gostou? Muito bom. Lenine fazendo a abertura não tem para ninguém. Meu amor, você merece. Afinal de contas, eu tenho uma estrela da Record na minha casa. Olha só, o brilho é todo seu. Uma honra estar aqui, Rô. Obrigada pelo convite. Tem um cenário diferente para você. Lindíssimo, especial, que tem a ver com Um dia ela guerreiro. falou que ela me via num cavalo branco, galopando. Aí eu botei aqui o meu São Jorge atrás de mim hoje para a gente conversar. Muito especial, porque para mim você é um guerreiro e tem sido. Essas lives, elas sacodem, né? Elas tratam de pautas tão urgentes, elas acordam e você dá vez e voz para temas que precisam ser ouvidos, falados, discutidos, lembrados. Então, para mim é uma honra estar aqui. Espero corresponder às expectativas. Estou aqui com aquele frio na barriga de quando eu dançava tango lá na minha adolescência. Aquela coisa de momento especial. Não, e é o seguinte, você é uma pessoa experiente. Eu fiquei sabendo, você contou para mim que estava com frio na barriga. Não precisava ter esse frio na barriga. Claro, mas o frio da barriga é coisa boa, né? Cada vez que a gente vai fazer uma apresentação como essa, num tema como esse ainda, é sempre uma estreia. É sempre uma estreia. Eu acho que isso tem... a gente está falando de emoção, né? Vem emoção. E se não tem emoção... E a gente está falando de emoção. E quando a gente está falando de... Para ser mais feliz, tem que ter mais emoção, né? É genuíno, né? É genuíno. Se não for um tema que te toca, nem vale a pena. Meu amor, faz um favor para todos nós. Diga. Se apresenta para as pessoas que de repente, porventura, não te conhecem. Se apresenta para a gente. Olha que desafio, hein? Bom, eu sou uma obra inacabada, um projeto em construção. Eu sou Elaine Cortez, eu sou jornalista, mãe, uma pessoa que acredita nas relações para a transformação desse mundo tão desafiador, uma pessoa que acredita no ser humano ainda, apesar de tantas desgraças que a gente tem visto no mundo. Acabei de terminar uma especialização em psicologia positiva, sou estudante de neurociência do comportamento e de educação transformadora, fundadora... Eva está falando que você é uma obra inacabada linda. Ah, Eva é uma querida. Obrigada, querida. E sou uma das fundadoras do Instituto Extremamente. Sou repórter do programa Hoje em Dia, da TV Record. Sou amiga do Rodrigo de Aquino. Enfim, não sei muito bem como me apresentar, mas muito prazer para você que está aqui comigo. É uma honra estar aqui com você também. Espero que você goste do que você vai ouvir, receber aí, onde quer que você esteja. Então é importante conseguir apresentar esse leque de coisas que você faz e que você é, principalmente porque, assim, como a gente vai falar de comunicação, né, isso consegue traduzir o seu repertório, né, por todos os lugares pelo qual você já transitou e como você consegue falar com tantas pessoas, como você consegue falar também sobre tantos assuntos. A comunicação, ela é conexão para mim. Então, se eu conseguir me conectar com você e com as pessoas que estão aqui com a gente hoje, eu vou ter conseguido cumprir essa participação com felicidade. Então, aproveitando o seu gancho de felicidade, o que é felicidade para você, Elaine? Outra pergunta capciosa, né? Complexa, profunda, assim como tudo, né? Que você questiona por aqui. Nós temos tempo. Pode pensar aí.
Felicidade, para mim, é alinhamento. É quando eu consigo alinhar aquilo que eu penso com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu faço. Mas essa é uma frase super bonitinha que na vida às vezes não funciona, porque a vida não tem simetria. E muitas vezes aquilo que a gente pensa, e que a gente sente, e que a gente faz, entra em contradição. E aí, nesse momento, quando entra em contradição, felicidade para mim passa a ser outra coisa, passa a ser aceitação. Aceitação das minhas vulnerabilidades, das fragilidades que eu vou encontrar pelo caminho, e passa a ser, sobretudo, transformação, quando eu consigo ser a minha melhor versão, apesar das adversidades. A plenitude de um dia que termina com a sensação de que eu estive nele inteira, do começo ao fim, que eu fiz o que poderia ser feito com o melhor que eu tenho para oferecer, especialmente quando eu consigo tocar alguém, quando eu consigo transformar alguma dor em alguma história e essa história sara o outro. De alguma forma, ela sara alguém. Quando eu consigo tocar... Eu gosto dessa expressão, quando eu consigo... A felicidade é quando eu consigo ser a minha melhor versão. Exatamente. Porque eu acho que essa é a busca, né, de todo ser humano. A gente leva algum tempo para perceber, às vezes, que não está no nosso caminho, né? Então, quando eu falo de alinhamento, eu não falo de simetria, mas eu falo de reconhecimento de sentido e propósito naquilo que você é e naquilo que você faz, né? Ser tocada pelo outro e tocar pessoas, a conexão é algo que me faz muito feliz. E a comunicação, para mim, é sobretudo conexão. Quando eu consigo, dentro dessa perspectiva da minha melhor versão, transformar a filha que eu fui na mãe que eu me tornei. Então, se eu tivesse que simplificar, é quando eu sinto o cheirinho do Mateus, meu filho, e sei que a minha experiência humana nessa existência é por ele, pelo adulto que não cresceu ainda, ou pela criança já crescida. Então é quando eu consigo me colocar a serviço do outro, promover transformação, despertar no outro a melhor versão de cada um também. Isso para mim é felicidade. Aí eu termino o dia sabendo que eu fui feliz, sabe? Quando você fala, né, da felicidade, de tocar o outro quando você está se comunicando, como que a gente consegue juntar essas coisas todas juntando o nosso tema, que é falar sobre comunicação positiva. O que é comunicação positiva? E como que ela consegue ajudar a gente a ter uma vida mais feliz? Olha só, a melhor definição para mim de comunicação, ela não é filosófica, científica, teórica, religiosa. Ela é na origem da palavra mesmo, sabe? É quando eu consigo tornar comum. A ação de tornar comum, para mim, é comunicação. É a melhor definição de comunicação. Porque quando a gente fala tornar comum, está tão além de informar, está tão além de trocar códigos, de trocar informações. Está muito além, né? Tornar comum tem um senso de justiça entranhado e tão forte, porque tornar comum é para todos, é com todo mundo, é alcançar ali o inalcançável, né? Enxergar o que é invisibilizado. Então, essa para mim é a melhor definição de comunicação. Tornar comum o que eu sinto, o que eu preciso, o que eu quero. Tornar comum um problema, que às vezes vai afetar mais uns do que outros, mas tornar comum este problema, que vai afetar pessoas de maneiras diferentes. Mas é tornar comum, é ser interlocutor disso para todas as pessoas, falar sem códigos, alcançar de fato, né? Isso, para mim, é a melhor definição de comunicação. Então, quando eu pego tudo isso e junto com a ciência que a gente mais estuda nos últimos tempos, né? Pela qual nós somos apaixonados, que é a psicologia positiva, é tornar comum essa ciência do bem-estar. Essa ciência que está a favor de uma vida mais feliz,
sem negação das adversidades. Então, não é, ser poliana, não é a Alice no País das Maravilhas, embora eu adore a Alice, adore a Poliana, não é nada disso. É passar pelo caminho difícil, pontiagudo, descalço, entender que ele dói, que sangra, que é difícil, que você vai ficar triste. Aliás, eu quero abrir um enorme parêntese bem polêmico nesse sentido. Quando a gente ouve psicologia positiva, educação positiva, comunicação positiva, quando a gente ouve qualquer coisa que tenha esse complemento do positivo, isso ficou tão negativo nos últimos tempos, na minha percepção. Por quê? Porque existe uma equivocada visão do senso comum de que o positivo ele está totalmente relacionado com aquele mundo cor-de-rosa, ou tem a cor que você preferir, mas enfim, um mundo perfeito, um ursinho carinhoso, né? Dos ursinhos carinhosos, e não é nada disso. Felicidade é saber estar triste. Felicidade é lidar com as adversidades. Felicidade é entender que resposta você vai dar para a vida. Porque eu que sou uma pessoa que faço tantas perguntas enquanto jornalista, a vida me pede respostas muitas vezes. Eu estou tão acostumada a perguntar, às vezes eu travo para responder. Então, comunicação positiva é quando você passeia por todos os fatos, do seu micro-universo, tua casa, tua vida, tua família, até esse mundão globalizado que a gente está, e consegue tornar comum aquilo que pode promover bem-estar apesar do caos. E isso a gente faz em muitos lugares, de muitas maneiras, e não precisa ser jornalista nem especialista para isso. Entende? Quando você estava falando, eu coloquei propositadamente a música do Lenine, a do It, que fala: tá cansada, senta, se acredita, tenta, se tá frio, esquenta, se tá fora, entra. Né? Então, assim, se pediu, aguenta. Se pediu, aguenta. Aguenta. Né? Exatamente esse processo, eu coloquei provocativamente essa música, porque ela é mais um jeito da gente poder refletir esse processo da psicologia positiva, do jeito da gente pensar a felicidade e de pensar a comunicação positiva, né? Exatamente, porque a gente encontra, assim, alguns veículos e algumas mídias bem segmentadas que trazem uma série de histórias lindas, inspiradoras e muitas vezes até distantes da realidade e que fazem a gente se sentir em alguns momentos muito deslocado nesse mundo e dá uma sensação de isso não me pertence, isso está inalcançável, está muito longe para mim, porque a minha vida é tão diferente disso. Não é disso que eu estou falando. Comunicação positiva não é sublimação. Comunicação positiva é estar no meio do caos e conseguir ter uma perspectiva diante disso, né? Por exemplo, todos nós sabemos, né, que existe sim a comunicação do horror, do terror, da barbárie, né? O noticiário ele sangra e não é só nas telas. O próprio fake news que a gente vive hoje, ele faz parte disso, né? Exatamente. E assim, isso não é exclusividade de nenhum veículo e de nenhuma mídia. Isso sangra nas telas, nas páginas, digitais ou físicas, isso sangra na voz, isso sangra nas palavras, isso sangra no dia a dia, isso sangra na maneira como eu falo com qualquer pessoa, conhecida ou estranha, negro ou branco. Isso sangra de todas as maneiras, de muitas vertentes, entende? Todo mundo sabe que existe esse jornalismo da barbárie, né? Mas eu costumo dizer o seguinte: os fins não justificam os meios, principalmente os de comunicação. Então, essa história de eu entrei na política e me corrompi, eu faço parte de uma determinada empresa onde a linha editorial me impede disso ou daquilo, isso é uma falácia. Isso é uma falácia que a gente descobre com maturidade e com coragem.
Adorei, aliás, o post que felicidade exige coragem. Coragem para se colocar coragem, no mundo, pede coragem, coragem para se colocar no mundo, para colocar a sua voz no mundo, entende? E isso é uma mentira, porque você consegue sim encontrar sua narrativa, Eu posso fazer um driblar parênteses? total. Essa história da coragem, porque eu tenho sempre muito associado a alguma coisa, criatividade com coragem, felicidade com coragem. É porque a gente está vivendo num momento que o medo ele tem falado tão alto com a gente, né? Existe essa indústria do medo e que a gente só vai conseguir fazer isso colocando muito amor e coragem, né? Porque a gente não coloca essa coragem, a gente nunca vai conseguir transitar. Olha aqui. Essa Elaine é uma linda competente, de uma sensibilidade. Ai, Concordo. que linda! E você sabe que, para mim, a coragem ela está muito associada à aceitação. É por isso que o Márcio Libar me tocou tanto na nossa última experiência com ele lá, no nosso encontro. Só situa para as pessoas. Sim, nós tivemos um encontro num laboratório de ideias, troca de conhecimento, de informação, numa plataforma digital do Instituto Feliciência, que une os facilitadores FIB, né, com a nossa querida Carla Furtado, que é pesquisadora em psicologia e uma grandíssima especialista em felicidade. E lá, um dos convidados dela, o Márcio Libar, ele falou sobre compaixão, aceitação, ele falou sobre tudo, na capacidade que a gente precisa ter de saber fracassar, né? Então, para mim, a coragem está muito associada à aceitação, sabe? Aceitar que não deu certo hoje, aceitar que eu não consegui um pouco mais, aceitar que eu tentei, mas não foi, aceitar que eu não vou conseguir fazer sempre, né? Então, eu que tenho um senso crítico aguçadíssimo e um perfeccionismo que grita, meio tirano, a primeira comunicação positiva que eu preciso praticar é comigo mesma. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. É o seguinte, a gente fala muito de comunicação, a gente sempre pensa a comunicação, a emissão, né? Sim. Só que a gente também esquece que tem uma parte da comunicação que é como a gente recebe as coisas. Exatamente. Aliás, aproveitando o seu gancho, existe uma máxima completamente equivocada. Durante muito tempo, a gente ouviu dizer o seguinte, que a responsabilidade pela comunicação, pelo processo de comunicação, é do emissor. Então, mais ou menos assim, se você não conseguiu transmitir a sua mensagem, a responsabilidade é sua. Isso é um grande engano. Porque o receptor, ele é parte envolvida, ele é tão protagonista quanto. Porque a gente ouve o que a gente quer ouvir. A gente recebe... Vieses, né? Tem os vieses inconscientes. Claro que tem, existem filtros aqui, entendeu? Você coloca o fone que você quiser. Assim como o jornalista tem as lentes dele para a visão de mundo que ele vai transmitir, né? Na graduação do jornalismo, a gente escuta uma outra mentira, que é a verdade objetiva. A verdade objetiva de quem, né? A verdade nunca é objetiva. Ela é sempre subjetiva, porque ela está sempre relacionada à sua visão de mundo. E a sua visão de mundo tem uma série de lentes, né? Você vai recortar, fazer um determinado recorte social e você vai interpretar aquele fato e você vai transmitir de acordo com aquilo que você vê do mundo, do que você vê do outro, né? A verdade é sempre subjetiva, a gente precisa lembrar disso. Que tipo de lente a gente precisa colocar? Porque a gente tem todo o nosso repertório, que a gente já falou de repertório, a gente já falou do nosso olhar do mundo, mas a gente quer ter um olhar, uma comunicação positiva no mundo. Quais são as lentes que a gente precisa colocar? Quais são os primeiros passos? Quais são as primeiras lentes que a gente precisa colocar para conseguir trilhar esse caminho, Elaine? Tem isso? Tem essa Olha regra? só, eu descobri recentemente, não quero dar nenhuma receita científica, falar de construtos e de teóricos, de fundamentação, que eu acho que esse momento precisa ser aproveitado de outra forma. Ele não é um espaço acadêmico, né? Ele é um espaço de troca de coisas ainda mais robustas do que uma produção acadêmica. A Patrícia falou assim, a parte da Loche,
E aí é que cabe a empatia. Total, com certeza. Essa, sem dúvida, é uma das lentes. Eu até iria um pouco além da empatia, eu falaria em compaixão, tá? Mas, voltando um pouquinho, recentemente eu descobri um pouco mais sobre um novo caminho científico, bem recente, né? A gente sabe que a psicologia positiva ela é nova no mundo, no Brasil ainda mais, e as relações que estão fazendo, né? As relações possíveis entre a psicologia positiva e todas as áreas da vida são mais novas ainda, né? Isso está começando a se construir, a se costurar. Recentemente eu descobri que já fazem essa relação no jornalismo, por exemplo, desde meados de 2015, quando eles olham para o jornalismo construtivista e eles começam a repensá-lo, né? Com a abordagem, a aplicação prática da psicologia positiva. Então, por exemplo, como seria reportar, como seria atuar nesse papel de jornalista com a psicologia positiva? O PERMA ainda é a maior referência. Vamos traduzir PERMA, né? Quando a gente usa esse acrônimo, que é um instrumento de calibração de bem-estar, né? Que aponta emoções positivas, engajamento, relacionamentos nutritivos, sentido e realizações, metas, pequenas metas que levam aos seus resultados. Então, quando a gente aplica a notícia a esse termo e se pergunta, por exemplo, peraí, que tipo de emoção eu estou despertando em quem está recebendo isso? Isso se aplica para a vida, para todas as relações na vida, né? Eu estou falando do jornalismo, mas a gente o tempo todo está levando uma notícia para alguém ou está recebendo, né? Então, que tipo de emoção eu estou provocando quando eu falo isso? E só abrindo outro enorme parêntese, a gente comunica quando silencia. Existem silêncios que dizem todas as coisas e existem frases educadas mortais. Então tá muito além de falar verbalmente, o corpo fala, o silêncio fala, a omissão fala, a ação fala, enfim. Então que tipo de emoção eu estou despertando? Que tipo de engajamento eu estou provocando com isso que eu estou reportando? E reportar, você reporta, não sendo jornalista também, a gente precisa lembrar disso, né? Que relacionamentos eu estou fortalecendo ou minguando com isso? Qual é o sentido nisso que eu estou comunicando? Tem sentido para mim? Tem sentido para o outro? Faz sentido para alguém? E o que eu quero com isso? Quando eu faço essa transmissão, que pode ser até silenciosa, que meta que eu alcanço? Onde eu chego? Quem eu toco? Quando a gente transfere esse entendimento, pensando no jornalismo, a gente vai para o que eles chamam agora de jornalismo da paz e de narrativa restauradora. As definições são incríveis, né? Parece até uma utopia, mas não é. Eu acredito nisso. E quando a gente traz para a vida, daquele que não é jornalista, daquele que também vai ter notícia para dar, que também vai ter notícia para receber, que vai se comunicar fatalmente, quando a gente traz para a vida e transfere isso para as nossas relações, a máxima é a mesma, a regra é a mesma, os critérios são os mesmos, entende? Então, comunicação positiva está muito além. E uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, de destacar, de alertar, não confunda positivo na comunicação com esse positivismo do pensamento positivo e tudo, paz e amor, não é nada disso. Mas também não confunda com comunicação não violenta. O estudo da comunicação não violenta, ele é importante, eu respeito, mas ele foi, digamos assim, um pontapé inicial. Ele está cheio de fórmulas que na vida prática muitas vezes não funcionam. Não dá para fazer assim, substitua o jiló pela abobrinha, sabe? Às vezes não dá. Você precisa entender que vai além da comunicação não violenta, porque não tem a ver com a frase, não tem a ver com a forma só, não tem a ver com a forma, tem a ver com conteúdo. Tem a ver com conteúdo, não tem a ver com falar alto ou falar baixo.
Tem gente que fala baixinho e mata o outro. Tem gente que grita e salva uma humanidade inteira, entendeu? Então, tem a ver com se colocar de uma maneira que caiba também o outro. E, sobretudo, tem a ver com escuta. Não tem a ver só com fala, verbalização, não tem a ver só com transmissão, tem a ver com escuta. Porque quem escuta consegue se comunicar melhor. Quando você escuta o outro de verdade, né? A gente aprendeu muito sobre isso, sem os filtros, sem ficar baixando o download, arquivo, enquanto o outro fala. A gente se conheceu escutando um outro, né? Exatamente, foi lindo de lembrar isso. A gente fez um exercício de escuta num dos cursos e foi incrível, foi realmente gerador, foi rico, né? E as pessoas não se escutam, as pessoas não têm paciência, tempo para ouvir o outro. E nessa profissão, a gente precisa ouvir o outro. A gente precisa, de fato, ouvir o outro. Falando em ouvir, sabe o que eu quero escutar de você? Porque a gente tem 4 minutos? Voou! E eu nem morri, hein? Então, tá vendo? Como chama isso? Flow! Isso é flow, é verdade. Estado de fluxo perfeito, né? Eu quero que você conte pra gente um case seu, uma história sua, uma reportagem que você acredite que você tenha aplicado esses conceitos que o PERMA tem aparecido, que você tenha vivido emoções positivas. Rodrigo, eu sou muito feliz hoje, porque eu passei pelo processo do caos, da barbárie, do terror, e eu adoeci nesse processo, né? E aí entrei num caminho de autoconhecimento e me curei, venho me curando nesse caminho de lá para cá. Foi assim que eu conheci a psicologia positiva e foi assim que eu entendi que existe uma derivação para a comunicação positiva. E por que eu disse que eu sou muito feliz agora, hoje? Porque já há algum tempo eu tenho conseguido contar histórias inspiradoras, contar histórias transformadoras no meio do caos. Uma experiência que eu posso compartilhar mais recente é estar nessa pandemia, né, numa quarentena global. Nem sei se dá para chamar mais de quarentena com essa flexibilização e tanta gente na rua sem máscara, mas enfim, no meio de tudo isso que está acontecendo, eu contei muita notícia boa. O mundo não é só o caos e as pessoas esqueceram procura disso. No R7, tem várias coisas lá. Então, tem, sabe? É incrível você olhar para tudo isso e falar, meu Deus, está acontecendo uma pandemia e eu estou contando tanta coisa boa. Tem um mundo real nisso, né? Que as pessoas muitas vezes não enxergam. Então, a gente precisa se apropriar desse espaço. O mundo não é só esse show de horrores. Eu não consigo definir uma, mas uma recente, eu posso te dizer. Por que eu não consigo definir uma? Porque são tantas e eu vou esgotar meu tempo, que já deve estar em 2 minutos agora. Mas... Gente que tem time, a gente que tem time. Mas a mais recente que eu fiz, que eu vi muita psicologia positiva, foi uma reportagem que nós fizemos sobre um projeto incrível da Generosa Idade, onde inclusive a Eva participou, coisa mais linda. Onde você tinha que simplesmente ligar para um idoso, conhecido ou não, que estivesse nesse momento de isolamento, né? Que não deveria significar perda de conexão, que deveria só significar distanciamento físico, mas que para muitos representou solidão, representou confinamento e dor. E aí você tinha que ligar apenas para saber, para ouvir. E a gente conseguiu contar isso. E foi tão gratificante, porque esse é um pedacinho da psicologia positiva, uma pílulazinha ali, né? Que faz o outro pensar. A gente também contou uma história sobre criatividade que você participou. E a gente mostrou que é possível sim, não é aquela história com crise se cresce, mas que é possível sim extrair a nossa melhor versão. Porque todos nós temos essa potencialidade. Alguns trabalham mais, outros menos. A gente também falou de olhar para o outro. E a Stephanie até participou falando de empatia. Então, eu tive a felicidade...
de contar muita coisa boa nesses últimos tempos. Agora, Não dá para eleger uma. Então, deixa uma mensagem final, porque eu tenho... Seu tempo agora já foi, ó. Agora... A mensagem que eu deixo para todos vocês é: se escutem. Porque quando a gente se ouve, quando a gente se escuta, fica tão mais fácil escutar o outro. Fica tão mais fácil entender que o outro também é alguém como você. E a comunicação fica mais positiva quando a gente se escuta e quando a gente treina isso e consegue devolver, entregar isso para o mundo. Eu acredito que a comunicação positiva é possível em todas as relações e, sobretudo, é conexão. Se você não se conectou, você só informou, você não comunicou nada, não tornou comum. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Eu amei. O tempo voou, né? Amei. Agora eu vou assistir a Mi Pavão, Michele Pavão, que vem com força total, falar mais de comunicação positiva. Beijo, amor. Beijo, obrigada. Obrigada a todo vem mundo com que está aí. Mi, vou te achar. Tchururu. Cadê a Michele Pavão? Aqui ela. Oi, olha ela! tudo bem? Olha, toda bonita. Dei uma arrumada na juba. Agora ele tá super enrolado agora. Como que ele tava antes? Tava liso, né? Não tava, não. Agora à tarde não tava, não. Agora não. Ele tava meio maior. Hoje à tarde, você fala? Hoje à Quando a tarde gente se encontrou. já tava enrolado? Eu não lembro. Você falou que tava de Maria Maluca. Ah, é verdade. Eu tô E aí, quebrando gelo com você, meu amor. Sim, obrigada, porque, né? A pessoa fica nervosa. Eu sou a pessoa behind the scenes, né? Não na frente das câmeras. Fica tranquila, Césésima, porque assim, nós estamos aqui entre amigos. Tô eu e você e eu. O problema maior é o assunto que a gente vai tratar. Não é, gente? Estar sobre a câmera, da câmera não é nada. Daqui a pouco passa o nervoso. Meu amor, primeira coisa que eu quero que você faça é o seguinte: eu quero que você se apresente. Tá. Meu nome é Michele Pavão. Hoje eu sou head de comunicação da Miami Ed School, voltando para casa, né? Foi onde eu comecei minha carreira profissional. Mas eu sou advogada por formação e eu passei os últimos 10 anos na área de produção de algumas grandes agências aí no país. E aí chegou o momento de eu me reconectar comigo mesmo, de ver que aquilo já não era mais para mim, que foi um pouco até que a gente ouviu agora. E aí eu achei que meu momento se encerrou, né, nas agências de propaganda, e agora eu estou retornando para onde eu comecei, para a área da educação, que eu acho que, de fato, é o lugar que eu fui muito feliz e que eu vou continuar sendo. Né? Explica para o pessoal o que é Miami. O pessoal não sabe o que é Miami. Vamos fazer um merchan. Um merchan. Então, a Miami Ed School é uma escola de criatividade e estratégia que está aqui no Brasil desde 2002. Né? Começou com uma parceria com a SPM, agora já é Miami Ed School Brasil só. Aqui a gente tem unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro, e ela é espalhada aí pelo mundo, tem várias unidades. A gente tem cursos na área de criatividade, então direção de arte, redação publicitária, design gráfico, creative technology, e temos também os bootcamps de planejamento de comunicação, que agora chama estratégia, que é onde a gente se conheceu. E temos também branded content. Então é uma escola que inspira muita gente legal que dá aula para inspirar esses jovens profissionais que querem caminhar na sua vida profissional aí a gente está lá. E eu acho que esse é o nosso grande gancho, né?
Porque, assim, a Elaine é uma profissional gabaritada, super experiente. E aí, eu trouxe, originalmente, minha conversa com a Mi estava baseada numa outra construção, mas ela falou assim para mim em 2 momentos do convite. Eu sou da mídia. Eu sou da mídia. E aí ela falou também outra coisa. Achei que nós íamos falar sobre racismo. Eu falei, tá bom. Aí eu tinha que juntar as coisas para não perder o timing. E aí, hoje, aconteceram 2 coisas que eu vou dividir com vocês. Eu vou ler, e aí eu já vou emendar aqui a história. O Alessandro, você conhece o Alessandro? Não. Tá, então Não, Alessandro, de nome assim, não. tá. Ele é escritor, ele é gamer, ele presta consultoria na área de games, ele escreve, ele é influencer, ele tem o Twitter dele, é bombado, ele também está sempre aí nos podcasts. E o detalhe, ele é um homem negro, certo? Detalhe, Sim. mais ou menos, mas aqui é o caso importante. Ele escreveu hoje, às 10:50 da manhã, no Twitter. A mídia brasileira odeia negros. Por mais que não digam isso abertamente, ela deixa bem explícito através de superioridade numérica, branca, em todas as suas dimensões. Passado algumas horas, a Paola Carosella, a chefe Do MasterChef. do MasterChef, ela faz um comentário também no Twitter, falando: o perfil da racista que o Yuri Marçal, aquele stand-up incrível, denunciou, voltou ao Instagram. Esse perfil denunciado é uma senhora que disse que os negros vão continuar sofrendo racismo porque eles estão mais conectados aos crimes do que os brancos. E ela também defende estupro marital. Beleza, então vou voltar para o começo da história. O perfil da racista que o Yuri Marçal denunciou voltou ao Instagram como se nada tivesse acontecido. O perfil da psicóloga negra Mara Gomes, que foi roubado, foi excluído e o suporte que ela recebeu da rede foi nulo. Essas são as facetas do racismo nas redes. Aí eu te faço a seguinte pergunta, mídia, porque a gente estava falando até agora de conteúdo, né? De mensagem. Só que a mídia é o meio por onde passa o conteúdo. Quando o meio ele está travancando, pensando que a gente está falando de uma coisa estrutural, não é uma coisa. Sim. Né? Como que a gente começa a pensar a comunicação e, inclusive, a educação dessa moçada que está agora pensando sobre tudo isso? Essa moça, ela realmente é um perfil que não deveria nem existir, que deveria ter sido excluído pelo próprio Instagram, pelo próprio conteúdo que ela dissemina. Né? Eu não a conhecia, fui conhecer nesse caso mesmo, onde ele mencionou, e fiquei abismada com o que estava acontecendo, com o que ela estava falando. É mais uma forma de confirmar o racismo estrutural no país. É absurdo. Eu acho que o nosso papel dentro da comunicação e até o nosso papel como educadores, né, no caso da Miami Med School, de fato é um processo primeiro de admissão que o racismo existe. Porque eu escuto várias pessoas falando, não existe racismo no Brasil. Não existe, é mimimi. Essa palavra é ótima. É mimimi, mimimi. Primeiro de tudo, é meu cachorro que tá latindo, tá? Tudo bem. Aí, primeiro ponto, eu acho que a gente admitir que isso acontece. Né? A gente precisa admitir isso que todos nós fazemos, em algum momento da vida já fez ou já sofreu. Primeiro é admitir que isso existe. Segundo é entender que existe uma classe de fato excluída no país, não só aqui, em vários outros países do mundo, e que a gente precisa, como sociedade, encontrar uma maneira de elevá-los, de trazer num patamar de igualdade em relação às outras pessoas. Né? Os brancos, a classe alta, enfim. Talvez nem é uma questão de dinheiro, mas de respeito, de igualdade. É uma questão racial mesmo, uma questão racial. É uma questão de oportunidade igual para todo mundo.
né? Quando a gente vê o ministro da Educação sair do seu cargo e assinar um decreto em que ele acaba com o programa de cotas para os grupos que estavam, que é uma maneira, querendo ou não, quem goste ou não, é uma maneira de trazer pelo menos de reparação histórica. De reparação histórica, exatamente. Né? E quando a gente vê que a gente tem um governo que faz esse tipo de coisa, você perpetua a questão do racismo na sociedade e principalmente na educação. Lu Novelli, precisamos dar voz aos negros, sim. Sim, né? Porque não adianta falar que é mimimi, né? Porque a gente tem anos, historicamente anos, na história do Brasil, que é de você rebaixar o negro, de trazer o negro para baixo. Não tem papel, não tem, ele não é player da mesa, né? Ele não está jogando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque eu vou dar um pulo na história aqui. Você que viveu, você teve cargos bons. Sim. Em grandes agências, sim. Né? Como que era isso percebido? Como que você viveu isso? Eu tive, não sei se sorte, mas eu sou muito agradecida pelos lugares que eu passei, né? Eu nunca presenciei, pelo menos, talvez se velado, mas talvez até por inocência da minha parte, porque eu tive uma vida super legal em que eu não sofri nenhum tipo de racismo ao longo da minha vida. Nem quando que eu era pequena, onde eu estudava num colégio predominantemente branco, de pessoas brancas, nunca passei por isso e fui sofrer em uma das agências que eu trabalhei. Tá. Né? Então, no começo, sempre foi muito legal para mim, as pessoas super me trataram muito bem. Mas, de fato, quando você entra nas agências, até mesmo nas grandes, você vê que é muito pouco. Você não tem, é quase nulo a quantidade de negros que você vê nas agências brasileiras. Posso fazer uma pergunta delicada? Pode. Porque é o seguinte, porque a gente sabe que tem a cartela de cores também, né? Sim. Porque você tem o negro, que ele é mais... Gente, fugiu a palavra da minha cabeça agora. Que ele tem um tom de pele mais escura e você tem um tom de pele mais clara. Isso também tem a passabilidade, que também isso é uma coisa que ajuda. Agora, você é morena. Exato. Existiam pessoas negras retintas. Tem os mais retintos e tem os menos retintos. Sim. Dentro da realidade das agências, tinham pessoas retintas nessas agências? Nas primeiras que eu trabalhei, não me lembro. Na última agência que eu trabalhei, foi a agência que eu mais vi. Porque também já era mais recente o caso, o assunto já era isso. Exato. Obrigada. Porque o assunto já era mais próximo, né? Então, exato. E aqui, na última agência que eu passei agora, onde eu me aposentei, foi a agência que não só mais tem o maior número, se o RH da agência não me corrigir, mas que tem o maior número de negros no país hoje, essa agência. Tem um programa de inclusão social não só para os negros, mas quem tem deficiência, para a galera LGBTI, enfim. Tem um programa de inclusão social que não é uma questão racial, é uma questão de inclusão mesmo, das pessoas que são a par da sociedade. E nessa última, só o meu departamento, eu gerenciava um departamento grande até, de produção, nós éramos bastante grandes, e eu... Sim, aí tinha eu, o Wellington, toda a galera da produção, da ilha de produção, né? Os meus pretinhos. Então, nós éramos um departamento muito, muito bem distribuído, né? E foi um orgulho muito grande. Dos meninos que eu acabei contratando foi que eu tive contato com ele na minha outra agência, e ele não foi contratado porque a pessoa na época falou: além de negro, ele é gay, né? Aí é muita coisa, não dá.
Aí aquilo ficou na minha cabeça e aí eu falei, não, eu ainda vou ajudar esse menino. E graças a Deus deu certo. Cheguei na Publicis. Ai, soltei, nem sei se podia falar. A gente faz merchan, gente. Vai que a publicidade, ela quer dar uma cota de patrocínio pro meu Soltou, projeto. Publicis, senta comigo. Publicis, vamos falar, Publicis, sobre felicidade. Eu tenho vários projetos. Exato. E aí eles têm um programa super legal lá, que foi muito bacana, e eu chamei. Ele é formado em rádio e TV, nunca tinha tido oportunidade, e eu consegui levá-lo para a agência. Então, sim, não tem muitos negros nas agências, mas graças a Deus eu trabalhei em uma recentemente que trabalha isso bem. Você acha que como que isso impactava no nível de felicidade do bem-estar da equipe? Você conseguia perceber isso? Conseguia, porque a gente era feliz, de fato. Uma outra pergunta. Você conseguiu perceber a sua diferença de quando você vivia só num ambiente predominantemente branco, quando você entrou num ambiente miscigenado? Mudou alguma coisa em você? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque a gente... Cara, não importa qual é a cor que você tem, né? Uhum. Não importa a sua opção sexual, não importa. Quando você junta pessoas, cada vez uma diferente do outro, a diferença é muito legal. Né? A diferença é muito legal. E aí, quando você convive só com os mesmos, né? Parece que todo mundo sai da mesma fábrica, tem o mesmo comportamento, veste as mesmas roupas e não sei o quê. Cara, que coisa chata! É chato, é cafona, né? Então, e aí o nosso departamento era muito legal. Porque cada um de um background diferente, cada um de uma experiência diferente. Então, eu acredito que eu tenha contribuído de uma maneira para tentar trazer a galera lá de baixo, da periferia e não sei o que, para poder trabalhar, que é uma coisa que a gente, transformando para a área da educação, é uma das bandeiras da Miami hoje. Né? Então, eu quero aproveitar uma frase aqui do Lu Novelli, que fala assim: agências ainda precisam evoluir muito nesse sentido, dar apoio, oportunidade, espaço, ensinar as pessoas. E aí eu trago a seguinte pergunta. Assim, Lu, um beijo para você. Hoje a gente tem como marca o discurso é o seguinte: as marcas precisam trabalhar com valores. Elas não têm que vender produto agora, elas vão vender valores para que elas possam ajudar a sociedade a enfrentar esse momento e conseguir construir esse novo momento que a gente vai encontrar. Beleza, beleza. Isso enquanto conceito de frase, eu acho muito importante, eu acho importante. Agora, a minha pergunta é, e agora é assim, porque faz 2 anos que eu tô fora de agência, né? As agências e os clientes, eles estão com valores sólidos, suficientes para poder bancar o que as marcas têm que bancar lá na frente. Porque a gente está falando de levantar bandeiras muito fortes, tanto quanto o jornalismo hoje fala a verdade, a publicidade também está levando isso agora como conteúdo, né? Sim. Só que tem que... As marcas e as agências que produzem o conteúdo das marcas, elas têm que estar muito sustentadas, elas têm que ser muito coerentes, porque toda incoerência agora é uma puxada de tapete absurda, né? Porque aí a gente começa a balancear como uma oportunidade não pode ser um oportunismo. Né? Então, o que aconteceu na semana passada com Bombril, por exemplo, cara, você está no auge da questão racial dessa nova geração, e aí você tem um time todo criativo, do cliente, de planejamento, a turma toda, ninguém teve o bom senso de olhar e falou, não, cara, não vai dar certo agora. Então, eu acho que tem marcas que
que nunca falaram a respeito, nunca levantaram a bandeira. E precisam. Eu acho que tem que ser uma construção. De quem nunca falou, tem que ser uma construção. Para não ser banalizada. Precisam começar. Mas precisam começar. Todo mundo vai ter que começar a falar alguma coisa. Sim, né? sim. Não adianta eu ter mais... Já aconteceu casos comigo do cliente falar, não quero negro no meu filme. Não quero um japonês. Não quero a loira. Aí você vai para os extremos, né? Só que a gente vive num país que é extremamente miscigenado. A gente tem de tudo. A gente mora na Noruega. Não. A gente tem de tudo. Amigo, se você não quer que a sua marca seja representado por tudo o que acontece, todas as pessoas que vivem no Brasil, não dá, assim, não cola. Né? É um discurso que não cola. Aí quando você vai ver lá o banner do governo federal, a Minha Pátria Amada Brasil, e você tem só os noruegueses ali na... Oi? Né? Então, por isso que volta aquela coisa que eu falei no começo. Primeiro, você precisa aceitar que isso está acontecendo e você precisa começar a dar o primeiro passo para construir uma cadeia, uma comunicação de forma mais igualitária e que hoje, até ouvindo esqueci o nome dela, a Elaine falando, que ela falou que a comunicação positiva ela tem que afetar mais de um, ela tem que se conectar com as outras pessoas e tornar comum. As marcas não tornam comum, né? Porque ela tem marcas, elas são de fato segmentadas e tá tudo certo. Só que quando você vai para uma classe que comunica para um público X, sei lá, A, B, lá, e aí você faz uma comunicação igualzinha, sabe? Com um público específico igual, aí você vê para o filme, para tudo, também é tudo branco. Então, foi por isso que eu te perguntei essa questão do quanto que as marcas e os clientes e os gestores das marcas estão preparados para isso. Porque, assim, a gente tem que falar de uma cultura empresarial que tem que tratar as pessoas com a diversidade, a pluralidade, a multiplicidade de ideias, abraçando tudo isso, para que seja legítima a mensagem das suas marcas, porque daí não tem que ser oportunismo, como você falou, para que daí o briefing seja um briefing consistente. Sim. Porque, assim, como a gente estava falando, Elaine e eu, tem uma coisa hoje chamada neurônio espelho. Eu posso falar coisa mais bem estruturada para você. Se eu não acredito nisso, eu não passo verdade para você. Aí o atendimento sai da reunião como? Querendo me enganar, não é? É. E aí o briefing, ele já não passa. O atendimento já não passa o briefing. Ele passa o briefing direitinho, mas não passa com a voz da emoção que tinha que passar. Sim. E assim vai em cadeia. E aí você não consegue nunca chegar lá na ponta fazendo a transformação que você tem que transformar. Né? Peraí, Cláudio fala. Um racista é um sofredor eterno porque a aversão é um sofrimento. Sim. Mas eu acho que ainda sofre mais quem sofre o impacto do racismo. Eu acho que ele sofre, mas a gente tem que cuidar para ser... Eu não sei nem se é a palavra correta, né? O racismo não sei se ele sofre. Não sei. Tenho dúvidas. Enfim, vamos voltar para a nossa história aqui. Vamos. Eu acho que porque é um conjunto, né? É a empresa, que é a agência, que é produto, e que no meio de tudo isso, você tem, voltando para Miami, você tem esse pessoal que tem o sonho de fazer filmes, coisas. Mas o que é valor hoje para esse pessoal? O que é valor hoje? Eu acho que a gente tem... Eu ainda vejo as pessoas tentando se bloquear, se esconder para atender uma coisa que eles acham que é necessário para conseguir chegar lá na agência e fazer o filme.
né? Como eu disse para vocês, nunca ninguém me impôs, mas assim, por um bom tempo eu usei o meu cabelo liso, porque sei lá o que aconteceu no meu Padrão, passado, quero porque é um padrão. Aí as pessoas começam a se anular para atender um padrão para conseguir chegar lá na agência para fazer o filme. Então, eu acho que quando a gente fala de educação, é sim você ter um projeto de inclusão das pessoas, é sim, porque essas pessoas, a Miami, ela é uma escola hoje que sim, ela tem um valor que não é todo mundo que tem acesso. Mas aí quando você equilibra isso com um programa social de inclusão, eu acho que isso tenta equilibrar. Eu estava numa reunião na sexta-feira com um cara que é super, que ele é famoso no YouTube e tudo mais, e ele me falou uma coisa que é super interessante. Não adianta eu trazer para minha mesa de roteiristas negros por terem negros, né? E aí ele tem negros e brancos no seu time de roteiristas. E aí os caras começaram a idealizar uma comunidade que de fato não existia. Então, é porque essas pessoas começam a achar que precisam acreditar em certos valores para poder fazer parte, para se fazer pertencente. Só que os caras não sabem o que eles estão falando, porque não adianta continuar alguém para fazer uma comunicação para uma marca, por exemplo, de varejo, e colocar o riquinho que nunca saiu ali da Zona Sul, lá, para criar uma realidade da comunidade. Então, acho que a gente precisa dar suporte para essas pessoas, né? Chacoalhar essas pessoas para elas verem que o que elas trazem de dentro da comunidade faz parte do background dela, e com isso elas vão conseguir trabalhar num certo nicho de mercado e que tá tudo bem. porque elas não têm que reproduzir aquilo que elas viram lá. O que importa é. Então, mas é por isso que, mais uma vez, eu acho que fica a reflexão, porque nós temos 3 minutos. Já? Né? Já, meu amor? A gente, ó, tá vendo? Sem doer. Que é o seguinte. Se a gente está falando de felicidade é isso. Você conseguir fazer com que as pessoas estejam se sentindo pertencentes, Sim. com que as pessoas elas alcancem a sua excelência, né? Porque assim, uma pessoa que está lá se sentindo devendo, que ela precisa se modificar para estar naquele espaço, não dá. Ela não está na sua excelência. Ela Não tá. Tá. Funcionamento. Não, Então, ela não está na sua. Não, ela não está feliz, como ela falou, né? Porque felicidade, eu adorei o conceito dela. Felicidade é a melhor versão de você, né? Então, quando você precisa fingir ser alguma coisa, fingir acreditar numa coisa para você achar que você vai pertencer àquele grupo, não, amigo, você não vai ser feliz, né? Então, e daí é a questão da cascata. Quando eu faço um briefing que eu não acredito, mas é que eu tenho que cumprir uma coisa porque é legal para o mercado. E aí quem recebe já não recebe do jeito certo, que brifa do jeito... Então é uma cadeia em que a gente vai falar de valores. E valores, o que é valoroso para eu ter empatia, para eu poder ter compaixão, para eu conseguir olhar o outro de um jeito amplo. Porque senão a gente vai ficar sempre patinando. Aquela escala que a Elaine falou do PERMA, né? É sempre um bom exercício para você levar para uma mesa de reunião para conseguir entender até que ponto realmente eu estou conseguindo contemplar a maioria das pessoas. Que é muito difícil, né? Você chegar na maioria das pessoas. A Elaine falou aqui, ó, de novo para você, ela assim, de novo a coragem transformadora. Perfeito, Michele! Ai. Pessoas entram nessa esteira industrial estética. Acho ainda que tem marcas tentando se mostrar engajadas, mas ao invés de se abrir para a diversidade, usam isso oportunamente. Colocam brancos para falar da realidade preta. Não rola. Rodrigo, obrigado por dar atenção. Até uma próxima. Imagina, Cláudia, estamos sempre aqui. Ana, é verdade, maravilhosa você. Gente, ó, daqui 37 minutos, 37 segundos vai cair. Obrigado. Obrigada a você, querida. Que você contribuiu. Ah, que bom, obrigada. Na quarta-feira tem a live sobre liderança positiva. Que é bom. Tá muito bom, pode super compartilhar. Super bom, sim.
E aí, na quinta, vai ser sobre empatia e gratidão. Então, Gente, vamos escutar um pouquinho os outros, olhar, se pôr no lugar dos outros, que aí você vai ver que todo mundo vai ganhar com isso. Essa turma já está mais ou menos engajada, a gente precisa estourar essa bolha. Vamos levar para o LinkedIn. Beijos!